Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado aí, mais uma vez, aí pelo teu carinho, né? Pela tua atenção para com esse trabalho que nós fazemos. E que o Senhor continue te abençoando. E louvo pela tua vida, para que cada vez mais bênçãos maiores venham sobre tudo aquilo que você necessita, né, está nos ajudando a compartilhar e divulgar isso daí, né, esse trabalho. Hoje nós vamos ter a porção Nassô, significa levante, né? Lucas 13, 1 e 14, 35, com números 4, 21, 7 a 89, Jeremias 13, 2 a 25, ok? Então vamos lá fazer a nossa oração. Hoje, as pessoas andaram reclamando que gostam quando a gente entra orando, né, já. Então tá bom, vamos lá começar dessa forma e assim sigamos em frente. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor, que o Senhor está nos abençoando e colocando, Senhor, à prova, Senhor, da nossa fé. Realmente, Senhor, nós estamos passando por momentos difíceis no mundo. O mundo se levantou radicalmente contra a Tua presença, contra a Tua palavra, contra até Teu santo nome, Senhor. Não se fala mais da forma como antigamente, como nós aprendemos, Senhor, do coração, meu Pai. Hoje se fala em Teu nome, simplesmente da boca, querendo causar impressões positivas, Senhor, nesse sentido. Mas as intenções estão sendo outras, meu Pai. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Essa é a grande verdade. Assim como Tu ensinaste, Senhor, naquele Calvário, e assim nos desse as últimas recomendações e orientações. Perdoa-os, Pai, porque eles ainda não entenderam, Senhor, que não é dessa forma, Senhor, que irão lutar, Senhor, o bom combate. Mas sim, Senhor, pela verdadeira perseverança na fé, Senhor, onde iremos realmente fazer, Senhor, castelos e palácios serem derrubados, Senhor. Autarquias, Senhor, que verdadeiramente estão agindo contra Teu povo, Senhor, se achando por justos, Senhor, serão enfraquecidos, Senhor, e até exterminados, Senhor, não pela força de um povo, mas sim pela Tua vontade, meu Deus. O Senhor realmente, como está escrito nos Teus salmos, meu Pai, o Senhor fez o Teu povo, Senhor, entender que necessitava de Ti, Senhor. O Senhor nos deu a doença, Senhor, alguns anos atrás, para que o povo entendesse que precisávamos nos unir para Ti, Senhor. Hoje o Senhor nos coloca que a injustiça, Senhor, que a falta de verdade, Senhor, está sendo aquilo que está afrontando o Seu povo, para que ele realmente assuma uma posição de honra, meu Pai. Não ligando para aquilo que o mundo acha, mas sim, Senhor, pelo que a Tua voz mesmo nos disse e nos ensina através de Tua palavra, Senhor. Então vem agora, Senhor, aprovar a Teu povo, Senhor, a Tua magnitude, Senhor. Vai, Senhor, coloca os Teus anjos, Senhor, para nos ajudar, Senhor. Coloca os Teus anjos nos acampando, Senhor, para que verdadeiramente sejamos sábios, Senhor, para que tudo isso de levante, Senhor, que está vindo contra Teu povo, verdadeiro povo, Senhor, seja agora dizimado, Senhor, anulado, Senhor, aniquilado, Senhor, para que se envergonhe cada vez mais, Senhor, as hostes inimigas, Senhor, que vêm prejudicando Teu povo, Senhor, tirando até o próprio direito da liberdade, Senhor. Estamos parecendo escravos no Egito, Senhor. Então clamamos a Ti, Senhor. Assim como o Teu povo clamou naquele tempo, Senhor, onde o jugo do faraó machucou, Senhor, os ombros e as costas de Teus servos, meu Pai. Mas eles se uniram, Senhor, numa única voz, Senhor, numa só voz, Senhor, clamando a Ti, Senhor. E assim o Senhor designou o libertador, Senhor. E assim Teu povo foi livre, Senhor. Fomos para o deserto, Senhor. O Senhor nos assinou. E assim nós entramos na terra prometida, Senhor. Vem agora, Senhor, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Seja aqui na presença, Senhor. Seja depois
abençoe, Senhor, através do vídeo, Senhor. Que o Senhor venha tocá-lo, Senhor, de uma forma sobrenatural. Tocar o coração, tocar a família dele, Senhor, tocar a todos, Senhor, dando cura, dando libertação, dando realmente, Senhor, a liberdade, Senhor, a cada um desses servos teus, Senhor, que ousam, Senhor, falar de teu nome, não da boca, mas de todo o coração, Senhor. Levanta agora essa nação, Senhor. Levanta, Senhor, a tua nação, Senhor. Não importa se seja somente de um país ou de todos os países, Senhor. Os une, Senhor, para a honra e glória de teu santo nome. Amém, Senhor. Amém e amém, Senhor. Então, continuando a nossa situação da semana passada, nós vimos que a situação começou com a contagem das pessoas de Israel, ok? Deus ordenou, fez a contagem, e agora nós também vamos fazer o levantamento, só que da classe sacerdotal. Nós vimos na semana passada que o Senhor desenhou a formatação física de como ficariam as disposições do acampamento. Ou seja, onde ficaria cada tribo e onde ficaria cada levita e as posições de acordo com o tabernáculo. Sempre tomando como direção os pontos cardeais, né, para justamente dar toda a direção. Ou seja, o sinal que nós conhecemos hoje como o sinal da cruz. Norte, Sul, Leste, Oeste, Pai, Filho, Espírito Santo, como a gente conhece. Ok? Então, ou seja, nós temos assim uma situação bem interessante, onde nós começamos agora a compreender como Deus age com o seu exército. O exército de Deus, ele é muito interessante na forma como ele é organizado e a própria distribuição física. Como nós vimos, a posição de cada um era mais interessante ainda pelas tribos. Mas hoje, quando a gente começa a ver que esse levante, a contagem desse grupo sacerdotal, que são levitas, nós vamos ver que agora se colocam os 3 filhos de Levi, né? Que é Gerson, o Queate e o Merari, né? Que vamos colocar aí nessa distribuição. À frente do tabernáculo permaneceria Moisés, Araão e seus filhos, ok? Então, eles fariam a distribuição dos filhos de Levi em volta do tabernáculo. Um ao leste, outro ao oeste e outro ao sul, ok? Mas aí, esses pontos cardeais, posições físicas e tal, eu deixo para vocês aí, tá? O Google está cheio de distribuição disso aí, vocês fazem as pesquisas e vocês vão saber. Mas qual é essa função de hoje, essa preocupação do dia de hoje, esse tal chamado levante? Porque nós podemos levantar um censo, levantar isso, mas esse levante, Nassau, ele vem com uma conotação diferenciada. Esse levante, eu vou precisar que vocês se lembrem do livro de Gênesis, quando Jacó sonhou, deitado sobre uma pedra. O que ele viu? Uma escada com anjos subindo e descendo. Lembra disso daí, lá no livro de Gênesis? Todo mundo fala, né, inclusive disso, né? Então vamos lá. O que justamente ele quer dizer isso? Na semana passada repetimos. O que nós vimos? O censo do acampamento, que estava aqui, ok? Então, ou seja, nós vimos o quê? O Bamidbar, ok? São os acampamentos. Estavam alojados aonde? Na terra. Ok? O que nós vamos ver nesse capítulo? O levita. Qual é a função do levita? Ensinar sobre Deus. Ensinar a vontade de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ok? Seja tocando, seja cantando, seja louvando, seja fazendo o que for.
principalmente, como diz aqui logo de cara, transporte, manutenção, limpeza. Levita não é só aquele que pega o microfone e sai cantando como algumas congregações dizem por aí. Levita, ele trabalha, ele tem que trabalhar, limpando, cuidando, fazendo manutenção. Não é simplesmente, o cara canta e levita. Ai, como é uma honra, tá bom, mas o danadinho vai limpar banheiro? O danadinho vai costurar a cortina que rasgou? O danadinho vai lá limpar o quintal que está sujo? Não, né? Então, tipo assim, levita, trabalha. Por exemplo, os gersonitas, que é o primeiro que eles falam aqui, no capítulo 4, ele tem a responsabilidade fixa de transporte de todo o tabernáculo e as suas coberturas. Isso é a responsabilidade dos gersonitas. Aí você vai ver que tem um outro que tem a responsabilidade de carregar os utensílios. O outro de costurar. Então, levita não é simplesmente o momento da glória que aparece lá no culto. O que ele faz por trás que o torna levita. Começa por aí. Esse é o ensinamento que está aqui. Basta simplesmente ler a palavra de Deus. Não estou inventando, não. Está escrito. Para bom cristão, isso aqui vale. E assina embaixo. Não fica naquele, não, a lei caducou. Não, a lei não caducou. Aí já vou mostrar já a grande prova para vocês. Tá? Que a lei nunca caduca. Tá? E nem encontrou fim. Como já explicamos várias vezes aqui. Vamos lá. E aí, justamente, a gente vai fazer o quê? Para começar a entender o que significa esse levante, eu vou entrar já lá em Lucas, para mostrar essa preocupação, porque uma vez que nós estabelecemos na paraxá anterior, semana passada, que Bamidbar é o acampamento como um todo, e hoje nós estamos fazendo a parte de levita, qual é a função? A ligação espiritual da material. Então, essa, a escadinha que o levita tem que subir e descer. Tem que subir e descer. Ou seja, é a conexão espiritualidade e terra. Isso daí para quê? Para que nós, como seres humanos, atinjamos o equilíbrio entre o físico e o espiritual de maneira superior. Eu não posso ser superior, só porque eu estou na espiritualidade. Você é inferior. Tem muita gente que faz alguns cursinhos malucos por aí, né? Se mete a besta achando que já atingiu um grau de espiritualidade alta. Atingiu sim, uma espiritualidade lá no inferno. Essa é a grande verdade. A espiritualidade é em cima, mas quando você leva e traz e faz o corpo evoluir. Isso sim é auto-espiritualidade. Não é só a tua alma subir, não. Tem que fazer o corpo também subir. Tem que fazer o corpo se elevar. Não é tipo, não, isso aqui vai morrer, vai virar pó. Vai. Mas, durante a trajetória, ele acompanha o movimento da alma. Onde a alma vai, esse corpo tem que ir junto. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, o dever de todo levita, de todo sacerdote, do sacerdócio de Cristo, é justamente abrir essa conexão, a elevação das pessoas na espiritualidade. Não é só a alma, traz o corpo junto. Embora se desmembrem no final, mas sempre permanecem juntos. Por quê? Como é que eu mostro para o incrédulo Deus? Se eu não usar meu corpo. Se o corpo deixa a alma sozinha, e a alma deixa o corpo sozinho, se separam, não existe a conexão divina. Concordam? Então não existe essa conexão. Então onde a alma vai, o corpo tem que ir junto. Aonde o corpo vai, a alma tem que ir junto. Porque a alma influencia o corpo e vice-versa. Se eu tenho mais desejo no corpo,
eu reduzo a influência da alma e justamente eu estou subjugando todo o ensinamento de Deus. Por isso que nós temos que valorizar a alma para que o corpo aprenda a andar nos caminhos do Senhor. Essa é a função do levita. Essa é a função de qualquer sacerdote hoje no mundo. Ok? Então, uma das coisas que justamente já está aqui no Lucas, capítulo 13, que o Senhor já fala logo de cara, versículos 3 e 5 aí, né, de 3 a 5, abandone os seus pecados e voltem para Deus. Logo de cara ele dá essa pancada na gente, abrindo os trabalhos aí do capítulo 13. Vamos lá. Se a gente olhar aí, alguns falam até do número 13 aí, que não traz bom agouro, né? Não é principalmente na parte política, né? Já começa logo de cara o ensinamento, aí, ó. Abandone os seus pecados, o número 13. E se voltem para Deus. Já começa o bom recado aí. Coincidência ou não, é a palavra de Deus. Está aí, essa situação toda. O que é abandonar o pecado? É justamente aquilo que a gente falou. Abandonar. Quem que está pecando? É a alma que se tornou fraca, se subsujeitando ao corpo, às vontades e desejos do corpo. Por isso que surge o pecado à frente e justamente cai nessa situação. Ok? Então, a partir do momento que a alma começa a se elevar e influencia o corpo, o pecado se anula. Porque a alma tem prazer em servir Cristo. O corpo tem sempre um porquê, um quê, para quê, sempre perguntas para justamente o quê? Tornar peso, preguiça, toda aquela situação. Ah, eu não estou entediado hoje. Ah, porque tem isso, tem prazeres que o próprio corpo influencia em demasia, prejudicando o bom andamento da alma. Nós temos que vigiar isso daqui. Então, uma das perguntas básicas, baseando nisso que Cristo nos coloca, abandone os seus pecados e voltem para Deus. Primeira pergunta, como eu identifico o que é pecado? Primeira pergunta. As pessoas não param para pensar. Acho que pecado, eu traí, eu fiz aquilo, não sei o quê, eu queimei o arroz, que pecado, já tem que jogar comida fora. Até nisso, as pessoas olham de uma forma de pecado que, tipo assim, tudo que acham que é errado é pecado. Por quê? Não conhecem o que é o pecado, de verdade. E aonde eu acho isso? No Antigo Testamento. Na própria Torá. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos. A Torá nos mostra o que é pecado. A Torá nos mostra. É um livro repleto, 5 livros são repletos de ensinamento, mostrando pra gente o que é que causa desvio. Só que acontece o seguinte, as pessoas aprenderam que nós temos que fazer o quê? Com a lei. Burlar a lei. Ok? Só que é uma forma errônea quando se trata de Deus. A lei não é uma lei como a dos homens. Não tem nada a ver. Onde existe punição disso, punição daquilo. Ok? Deus está punindo a gente. Isso é uma mentira. Deus não pune ninguém. Deus dá a direção. Vocês estão caminhando nessa direção? Se vocês não estão caminhando nessa direção, o que ele prometeu fazer? As pragas do Egito estariam sobre nossas vidas. É o que prova que nós estamos no mundo hoje. Com essa situação de não tem lei, não tem isso, não tem aquilo, olha o que se tornou o mundo hoje. As pragas do Egito estão neste mundo. Ativamente. Mas cadê o gafanhoto? Legal, já está começando a faltar comida. Não é isso que está acontecendo no mundo? Não está com... mas ficou escuro, ficou claro, fatores climáticos. Olha o que está acontecendo no mundo.
Olha aí o pessoal aí falando tanto da Amazônia, aí, das condições climáticas, que temos que ver um negócio melhor para o mundo, que não sei o quê. A praga do Egito aí. Então para que existe isso? Vamos botar a mão na consciência e vamos falar, caramba, nós erramos. Principalmente aí os grandes, ricos líderes, né? Começa a admitir que a Bíblia é realmente um livro fantástico. A Torá nos deu toda a direção para sobrevivermos antes da praga. Até então estava funcionando bem. Quando começamos a apelar, fazer apelações do tipo, você vai ser rico? A igreja errou. Ela partiu de uma comunidade para a individualidade. Hoje o que nós temos na igreja são indivíduos buscando a individualidade, não buscando a coletividade. Ah, ali vai ter bênção, lá vai ser, como é que fala? Vou me tornar rico lá, que se eu não tiver uma Lamborghini na garagem, Deus não vai honrar. Eu não lembro muito bem o que o cara falou de bobagem lá, mas essas coisas fazem propaganda aí, tá? Vocês já sabem disso. Ah, que eu vou te livrar dos vícios, que não sei o quê, papapá. Nunca vi tanto viciado, nunca vi tanta gente passando necessidade, passando fome, como agora. Isso aí que nós estamos colhendo hoje é o que foi semeado ali atrás. Por quê? Nós dissemos aí, abolimos o Velho Testamento, os ensinamentos. Isso é coisa de judeu. Quantas vezes você escutou isso daí? Olha o que está acontecendo com Israel. Prosperidade. E outra, não é dono do pedaço, tá? Aquilo é uma concessão ainda, mas é o terreno mais fértil do planeta. Inventaram agora, e está funcionando melhor que qualquer coisa, que a vacina, né, daquela brincadeira, o spray nasal, que agora está todo mundo contra, mas é aquele que realmente ataca o vírus. O spray nasal, não precisa injetar nada, fazer nada. Olha só, está aí, todo mundo batendo palma agora para a ciência. São coisas que a gente tem que começar a dar a mão à palmatória e parar com esse tipo de situação de gente estar preocupada em fazer curso de apocalipse, curso da libertação. Pessoal, vamos ser sinceros. Olha para a Torá, começa a entender a vontade de Deus. Cristo mesmo já está dando aqui a direção. Onde eu encontro pecado? A palavra de Deus. Ela vai me revelar onde eu estou errando. Não é sentido de punição de lei, nada disso. Eu já explico qual vai ser a punição que nós vamos receber por não estar no caminho de Deus de verdade. Já vou explicar. O próprio Cristo vai dar para vocês a resposta. O próprio Cristo. Então nós temos que começar a olhar, tipo assim, o que nos ensinaram num pouco espaço de tempo, né? Dessa colheita que nós estamos tendo hoje, desse pessoal que semeou isso, nós estamos colhendo isso agora. Só que esse pessoal fez com intenções de ficarem ricos. Movimentarem massas, aquela coisa toda. Conseguiram. Ficaram ricos, movimentaram massas, só que nesse caminho todo, milhões ficaram pobres. Mas eles continuaram sendo ricos. Então presta atenção, tem algo errado, né? Para quem se diz de Deus e vê o irmão passando necessidade, e você é rico, anda de helicóptero, e se diz ministro, e o povo passando necessidade, pensa, Cristo agiria assim? Pense como Jesus. Pense como ele. Ele gostaria de te ver lá sentado num vaso
todo porcelanado, aquele negócio todo, ou que o seu helicóptero, o combustível, não sei. Quantas famílias você alimenta com isso? De verdade. A sua cadeira de R$2.000 lá, o seu palácio lá que você tem, com o sistema de som de última geração, com um bando de moleque pulando lá, realmente quanto custa isso? E o povo passando fome? É isso que Cristo gostaria que você frequentasse uma igreja dessa? Pensa bem, se você também não está sendo por orgulho pessoal, não orgulho de ser cristão, orgulho pessoal, vaidade, de pertencer a algo que fica na mídia, que você depois vai publicar para você ganhar seguidores e uma série de outra coisa, ganhar vantagens em cima disso. Cristo tirou vantagem de alguma cura que ele fez? Preste bem atenção, antes de sair por aí falando um monte de bobagem, preste atenção no que Cristo ensina para a gente. Ok? Como ele mesmo diz, abandone os seus pecados e voltem para Deus. Abandonar os pecados. A palavra de Deus nos ensina, não nos impõe. Ensina. Errou aqui, corrija aqui. E outra, nós já temos uma grande vantagem. Ele já é sacrifício. Então, eu não preciso mais sacrificar. Eu preciso me arrepender, como ele mesmo diz. Eu preciso me arrepender de verdade, de ter dado voz para essas pessoas que hoje são ricos e que hoje exploram a pobreza, fazendo propagandas aí motivacionais de seus altares, dizendo que você vai ser rico. Ou que isso é uma bênção, que isso é aquele negócio. Cristo é uma bênção, Deus é uma bênção, vocês têm que começar a entender isso. Não ficar de uma forma de conjuntivas por aí, conjunturais, será? Isso aqui. Ou você tem fé ou você não tem fé. Se você tiver fé, no que eu estou te falando hoje, tua vida já transformou hoje. Não é amanhã não, é agora, já começou a transformar agora. Presta bem atenção. Sai do teu lugar comum. Sai desse lugar aí de conforto. Ele vai orar por mim e vai acontecer um milagre. Se não tiver fé, filho, ele pode orar até o final do milênio. Não vai acontecer nada. Tá? O que vai mover é a sua fé. Então as pessoas estão ficando engrandecidas aí ricamente em cima da fé das pessoas. Tá? Por ter fé, achando que é o homem que está fazendo. Sabe qual é o nome disso? Conforme está aqui, ó. E conforme ele combateu, Cristo, idolatria. Tá? Vamos em frente. Né? Como voltar para Deus? Volta para a lei. Cristo fala o tempo inteiro daqui. O que diz Moisés? Discutindo com os entendidos da lei. O que diz Moisés? O que diz a Bíblia? O que diz a Torá? Não é assim que ele debate com os entendidos da lei? É isso aqui, ó. Está logo aí em seguida. Né? E aí ele vai falar da figueira. Né? Vai dar o exemplo da figueira lá. Quem é essa figueira que todo mundo fala? Né? O que significa essa figueira? Figueira somos nós. Somos nós a figueira. Lembra quando a gente foi lá, olhou na figueira, não tem o que comer aqui, não tem o fruto, né? Então não dará mais nada, pronto. Por quê? A figueira só estava toda cheia de flores, de folhas, toda bonita, cheia, aquele negócio todo. O que acontece hoje com o ser humano? Ele se paramenta. Não, porque eu estou nas mídias sociais, que eu estou bem vestido, corto o cabelo lá, recão, ou faz uma pintura maluca, maquiagem, se preocupa, põe boné, tira boné, põe capacete, tira... Um monte de coisa que o pessoal faz por aí para aparecer. Como aquela figueira. Mas a pergunta é, qual é o teu fruto? Qual é o teu fruto? Fruto, acabamos de falar. Por nós estarmos hoje nesse tipo de situação, não é por sermos mais ou menos cristãos, não.
Se nós estamos hoje vivendo esse tipo de situação, é que as pragas do Egito entraram porque nos afastaram de Deus. Mas eu sou cristão, mas te afastaram de Deus. O povo hebreu não deixou de ser hebreu porque nasceu no Egito. Ele continuou sendo hebreu, continuou acreditando em Deus. Nós falamos que acreditamos em Cristo, mas de acordo com as nossas necessidades. E não de acordo com a vontade dele. Se fosse de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Cristo, sabe como seriam todas as casas de Deus? Todas as casas simples. Simples. Nada de palácios, nada de decorações, de ornamentárias, disso e daquilo. Ele era contra. Não ficará pedra sobre pedra. Escuta, eu tenho que valorizar o ser humano ou eu tenho que valorizar a pedra? Porque ele ensinou. Os discípulos chegavam, olha os ornamentos, olha a construção. Ele fala, isso aí não vai ficar, isso aí não vale nada. Qual é a minha relação? Espiritual. Pedra espiritual. Pedra que eu saiba é peso. E é inanimado. Não tem animação nenhuma numa pedra. Seja ela simples, de construção, ou seja uma pedra ornamental. Ela continua sendo pedra. Ok? Então vamos começar a botar o famoso, desculpe, o jargão pingo nos is, desculpa. Desculpa aí o pessoal que assiste o pingo nos is, aí eu me aproveitar desse jargão antigo, né? Me perdoe aí, mas não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, pedra é inanimado. Você que frequentou a escola, você sabe o que é animado, inanimado, vegetal, você sabe disso. Você sabe. É o mesmo princípio. Nós somos aqui animais, ok? Subindo para o nível de falante. Ok? Porque se nós ficamos aqui embaixo como animais, nós nos comunicamos. Primeiro passo. Quando subimos na espiritualidade, nós falamos. Deus não fala? Então, cada vez que subimos, nós falamos. Aqui só nos comunicamos. Como o cachorro se comunica com o cachorro, o gato com o gato, os pássaros com entre eles, aqueles sabem o que estão falando. Embora nós não entendemos, mas eles sabem o que estão fazendo. E nós, mesmo nós sabendo, entendendo a mesma língua, não chegamos a um consenso, imagina. Só que quando a gente passa para o nível de cima, na espiritualidade, nós falamos da espiritualidade como a espiritualidade fala. Do jeito que ela fala. Espiritualidade não é falar em línguas. Porque existe o capítulo 14 de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo dá uma aula. Quando se fala em línguas, só edifica a pessoa. Não edifica as pessoas, a congregação. Não edifica o grupo falar em línguas. É só para a pessoa. E se ela não entende o que está falando, piorou. Piorou. E diz ainda mais outra. Se tiver um falando línguas lá, tem que ter profeta para traduzir. Para ele fazer a interpretação. Se não houver, cale-se. Cale-se. O que a gente vê agora é um monte de gente falando em línguas aí, ele mesmo quer dar o entendimento, sendo que na palavra de Paulo, nesse mesmo Coríntios 14, 1 Coríntios 14, diz não. Quem fala não interpreta. E outra, não é uma pessoa para interpretar, tem que ter duas ou mais que concordem com aquilo que está sendo dito. Porque o diabo também fala línguas.
Então preste atenção da próxima vez, tá? Olha o alerta de Paulo. Olha o alerta de Paulo. Então, espiritualidade, para você começar a falar, você tem que subir, cara. Você tem que subir na espiritualidade. Não é tipo, eu vou no culto e tal, não sei o quê, acabou, fico lá as 2 horas, que porre. Para que vai então? Não, eu vou adorar o Senhor. Então adore o Senhor de verdade. Se entrega. Mas não para você falar, eu danço lá, eu sacudo a bandeira, eu toco a guitarra e faço solo, e eu toco a bateria e faço aquela bagunça. Cara, isso daí é estupidez. Eu canto melhor. Não canta nada. Se fosse tocar bem da verdade, vamos ser sinceros, Atos. Paulo e Silas presos. Ok? Eles cantavam alguma coisa com a voz bonita? Não. Mas arrebentaram aquelas prisões. E aí? Você quer cantar para Deus, é para arrebentar as prisões, cidadão. Não é para parecer que a sua voz é mais bonita e você vender as mídias por aí, não. Olha as prisões que estão no mundo. Cadê os cantores aí para arrebentar as prisões? Que estão aí. Cadê? Cadê as injustiças que estão acontecendo contra o povo de Deus? Cadê esses cantores para arrebentar esses grilhões aí? Cadê? Não, mas a minha voz... Pessoal, tá vendo como o mundo hoje caminhou para uma coisa fora do conceito daquilo que Jesus ensinou? Tá vendo? Ele mesmo logo de cara fala, voltem-se para Deus, se arrependam dessa porcaria que vocês andaram fazendo. Chegou um tempo que ele está trazendo essa palavra hoje para a consciência do mundo. Chegou agora a hora de uma verdade. Realmente que a gente tem que falar. O Egito chegou. Estamos servindo a faraós. A deturpação sexual que existe para tudo. Não temos educação, não temos nada. Aqui. Só deturpação. E gente brigando para ter essa gozado. Sabe quem é que está dominando essa deturpação toda da paz? A minoria. A minoria. Não importa se é porque você está para a esquerda, não importa que seja, mas é uma minoria destruindo todo aquilo que nós devemos ser contra. A minoria. E nós estamos fazendo o quê? Quanto eram aqui? Era Cristo mais 12. Não é isso? Na hora que ele foi preso, quantos estavam lá com ele? Nenhum. Nós estamos deixando o Cristo de novo sozinho. Nós estamos de novo deixando o Cristo sozinho. Ele vai ser crucificado de novo. É isso. É esse plantio que foi feito lá atrás para essa geração desse fruto que nós estamos colhendo. De doutores da lei, disso e daquilo, de venda de cursos, uma série de outra coisa a mais, de teologias e parará. Metodologias baratas. Só para que você tenha o quê? Um reconhecimento de homem? Eu prefiro ter reconhecimento de Deus. Eu não abandono esse cara. Nunca. Se eu tiver que morrer por Jesus, eu morro. Dou minha vida por ele. Outra, não ando de helicóptero. Mal tenho dinheiro para colocar gasolina na moto. A moto trabalha para a igreja. Nem minha é, da igreja. Pertence à igreja. Precisando de capacete, precisando de material de obra, precisando de uma série de coisas. Mas Deus provém. Essa é minha fé. E a igreja está aí de pé, graças justamente a Ele. A palavra dele é que sustenta. Não é com o nosso braço.
A palavra dele. Sabe quantas pessoas, nessa nossa caminhada aí, foram curadas? Sabe quantas pessoas? Não, eu vou estar junto com você, eu fui curada disso, fui curada daquilo. Teve até um caso, estava lembrando hoje, num dos movimentos que eu fui, com um grande beijo, um grande abraço, te amo muito, mestre, Randy Clark. Eu e Tom Jones estávamos lá numa igreja em Mauá. Não vou dizer o nome dela aqui por questão de respeito e consideração e não fazer propaganda, porque nós todos temos que ser um corpo só. Então fomos lá na igreja e a pessoa me procurou. Eu quero falar com o Randy Clark, que eu vim aqui, que ele vai me curar. E eu, como estava ali intermediando algumas coisas, eu falei, olha, você viu um monte de gente que está ali, está meio difícil. E daqui a pouco nós já vamos embora pelo tempo. E acabou que ela falou, então você pode orar por mim? Claro, sem problema nenhum. Fiz a imposição de mãos, ela foi ao chão, realmente, houve um movimento do Espírito Santo ali fantástico. Até uma das obreiras, que era da igreja, estava ao meu lado, me ajudando, me assessorando nesse tempo, ela mesmo ficou impressionada com o que aconteceu com aquela senhora. Quando aquela senhora levantou, ela se disse, estou curada. E eu não sabia de nada do que ela tinha, porque nós não conversamos disso. O que ela queria era conversar com o Randy Clark, na boa. E aí o testemunho dela é o seguinte, eu vim aqui buscando cura no americano e quem acabou me curando foi um brasileiro. Não, ele falou, você errou, quem acabou te curando foi Jesus. Não é ele e não sou eu, é Jesus. Não é o Randy Clark, não é o Tom Jones, não é Ed Mott, não é ninguém. É Jesus que te cura. É Jesus que te cura. É Jesus que te liberta. É Ele que faz. Nós somos apenas servos. Então esse break que nós demos aqui agora, esse testemunho que eu dou para vocês, é justamente para provar o seguinte, o que ele está dizendo. Arrependei-vos e voltem para Deus. Para de seguir esses modismos. Vamos fazer uma reunião astronômica aí que vai não sei quantas pessoas. Para que é isso aí? Você já imaginou o que é? Além da popularidade, idolatria, aquele negócio todo, vamos ficar para vender CD. Ou mídias, né? Hoje em dia, antigamente, o tempo era LP, né? Eu sou o tempo do disco de vinil. Aí veio fita cassete, né? CD, agora leva o pendrive, tá tudo por aí, né? Mas vocês entenderam, né? É por aí. Então as pessoas hoje vão vender mídia. Totalmente focado o quê? Em comércio. E Cristo mesmo disse que a casa dele tem que ser uma casa de quê? Ele falou para tocar música lá dentro? Não. Ele falou para meter uma bateria com uma guitarra, alguma coisa, uma flauta, ele gosta. A flautinha ele gosta. Por quê? Porque são instrumentos que não atrapalham o quê? A voz. Porque a voz tem que falar com quem? Com ele. Não é o som da guitarra e nem da bateria que fala com Deus, tá? Não é o som da guitarra, com aqueles microfones lá no alto, no maior volume lá, que você sai de lá com a bateria, lá com os ouvidos apitando. Você fica umas 20 horas aí para tentar botar o ouvido em ordem. Então começa a pensar, o que você tem na sua igreja? É uma casa de oração ou uma casa de comércio? Começa a pensar, ok? Então, voltando para a figueira, né? Vamos dar essa volta para voltar para a figueira, para falar do quê? Frutos. Nós somos a figueira e temos que gerar frutos. Nós vamos poder gerar fruto de quê? Tá legal, vamos dar um monte de fruto. Para chegar no que nós chegamos hoje, prefiro que o Senhor me seque. E ponto. Acabou tudo. É mais fácil. Me deixa morto amanhã mesmo e está tudo certo.
Sem problema nenhum. Agora, se é para gerar frutos, se assume esse compromisso, então devemos fazer o quê? Nos preparar. Como é que faz a mulher quando engravida? Ela não se prepara. Ela não tem que conhecer o seu próprio corpo, as suas limitações. O que ela vai poder fazer, o que ela não vai poder fazer, dentro daquela estrutura de vida que ela tem. Porque vai mudar radicalmente. Você vai assumir uma responsabilidade sobre uma vida. É a mesma coisa, nós, quando vamos evangelizar uma pessoa, nós vamos ter que assumir essa responsabilidade de gerar uma vida espiritual naquilo que é só material. Então você tem que fazer o quê? Fazer esse cuidado. Que você tem um período de desenvolvimento, ou a gestação é pum, pum, acabou. Já, pum, pum, saiu, acabou, está tudo certo aí, não tem dor de parto, não tem nada disso, né? Pelo contrário, nós temos que gerar, tem que ter essa gestação, ok? E tem que estar em trabalho de parto, mesmo diante do dia santo. Ele fala, é proibido trabalhar no Shabat? Fala, não vou deixar ninguém na mão. Não vou deixar ninguém na mão. Ele mesmo ensina. É preferível ajudar as pessoas que estão necessitadas do que no culto. Ele mesmo ensina. Quando ele referencia o Shabat, que o Shabat o quê? No antigamente, dia de Shabat, ninguém faz nada. Só vai à sinagoga. Ou na igreja. Pum, acabou. Fim. Acabou. Só vive nisso, está lá com Deus, não faz mais nada em volta. A situação é essa, ele está mostrando, tá bom, se você não for na igreja, mas pelo menos vai para um lugar, vai para o hospital, vai para um asilo, vai para um orfanato, vai para o presídio, mas vai levar a palavra de Deus. Faça, não é só no culto, eu estou no culto, então estou adorando Deus. Você pode estar no culto e não fazendo nada, achando que está fazendo. Só que a tua presença lá... Não, mas se você não evangelizar, não fez nada. Você vai na igreja para quê? Para se capacitar. Só isso. Mas capacitar para quê? Para você usar lá fora. Ué. Porque se você vai lá na igreja, fiz a minha parte com Deus, fala sério, pessoal. Desse jeito, Isso que eu falo que é a geração maldita, que Cristo sempre fala. É a geração maldita. Que vai para a igreja, marca cartão, espera o próximo evento no outro final de semana, e pronto, marca cartão de novo e fica nisso. Não sai dessa vida. Não sai da igreja pilhada para pregar, pilhada para evangelizar, pilhada para salvar vidas, gerar frutos. Sai lá, no dia seguinte, eu vou trabalhar hoje. Porque agora eu vou fazer, como é que chama? Manicure. Não, eu vou fazer pedicure, vou cortar o cabelo, vou não sei. Até no barbeiro, quando dá para ir, né? Não estamos assim, né? Quando dá para ir no barbeiro, até no barbeiro eu evangelizo. Estou sentado na cadeira, estamos conversando, estou falando de Deus. Estou evangelizando. Está chegando o cliente, os caras, você fala de Cristo, não sei o que. É um amém gigante quando eu saio do barbeiro. Contagia, assim, né? Mas tem que ser assim. Cristo tem que ser o fundamento da nossa vida. Não é o contas a pagar. Não é nada disso. O quanto eu vou atrás por contas a pagar. Se você não sai do seu sofá, você sempre vai ficar mastigando o contas a pagar que nem chiclete. Até a hora que ele perde sabor, perde a qualidade e arranca todas as tuas obrigações e dá cai. Cuidado, tá? Você fica só sentado mastigando contas a pagar. Fale de Cristo. Tem vida. Vá aprender dos seus ensinamentos com quem sabe. Se você não sabe, tem preguiça, tem dificuldade, fale com quem sabe. Aprenda de quem sabe. Beba da fonte que te edifica.
não daqueles que te qualifica como um dependente de uma doutrina falha, onde só um ganha, ou os interesseiros ganham, para andar de helicóptero por aí, enquanto você vai de busão, tá? Deixando sem lã, né? É? Aquele negócio, né? Tá? Então, vocês entenderam o trabalho que ele está citando aqui da figueira, para nós? É justamente buscar isso daqui, né? Buscar isso. Porque aí ele vai emendar com a gente, ele gosta muito do termo os termos da agricultura, né? O nosso Senhor. E aí ele já vai falar assim, com que se parece o reino? Uma mostarda, que cresce e vira sombra para as... Cara, para bom entendedor, já está claro aqui que o Senhor falou de uma agricultura espiritual. O grão de mostarda ele fica desse tamanico aqui, cara. Cresce um pouco, mas não dá sombra para ninguém, cara. A gente sabe disso. A gente sabe. Mas quando ele fala de um grão de mostarda aqui, ele está falando desse crescimento espiritual, que ele cresce, não é isso que ele fala aí? Na palavra, no capítulo 13, é um grão de mostarda que quando cresce, gera sombra. Você gera sombra do quê? Você gera sombra espiritual para quem está embaixo. Cobertura. Ainda mais mostarda. Mostarda não tem sabor, não tem cheiro. Ou seja, essa espiritualidade não pode ser aquela espiritualidade sem graça. Literalmente. Tem que ser uma espiritualidade com graça. Com graça. Baseado o quê? Em fundamentos, em estrutura. Por isso que cresce. Como é que a gente cresce? Com a estrutura de Deus. Muito simples. Com todo o ensinamento que ele dá para a gente. Como é que o aluno cresce na escola? No nosso tempo. Hoje se perde. Mas no meu tempo, a gente tinha que estudar. Tinha que crescer, se preparar. Tinha provas, tinha trabalhos extras, tinha reuniões, tinha trabalhos escolares, tinha uma série de outras coisas mais, para ver se no final do ano você passava. Ainda você tinha uma chance de segunda época. Para passar de ano. Até na faculdade que eu fiz também era a mesma coisa. Não era tipo, o papai pagou, passou. Meu pai não pagou nada, não conseguia nem isso. Meu pai veio de berço pobre e nos deu educação, e a grande riqueza dele foi essa, nos deixar a educação, e eu paguei minha faculdade com muito orgulho, com o meu trabalho do meu suor. Paguei com orgulho, me formei, fiz pós-graduação, pagando e trabalhando. Tá? Sem problema nenhum, e aprendi. Tá aí, é a mesma coisa. Cristo quer a mesma coisa da gente, não quer a gente burro, não. Ele quer que a gente entenda como é que Deus age, como é que Deus cresce, como é que Ele faz com que nós sejamos semelhantes. Porque isso aqui não é semelhante a Deus, não. Quando a gente está aqui, não tem semelhança nenhuma com Deus. O que é aqui? Criação. Aqui em cima está o Criador. Olha a diferença. Quanto mais nos aproximamos do Criador, mais nós parecemos com Ele. E falamos como Ele. Não tem aquele negócio do convívio das pessoas? Quanto mais se convive com uma pessoa, você aprende como ela fala. Ou pensa alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos o que Ele quer. Só que hoje em dia estamos nesse patamar com grande dificuldade de subir aqui. Tá? E outra, não é só um grupinho não, tá, pessoal? Eu ando bem por aí. Tá? Eu ando bem por aí. Esse aqui que é o bom
da gente não ser famoso. Esse que é o bom da gente não ser famoso. Que eu sento em qualquer lugar, em qualquer igreja, e me trato como ovelha. Só para vocês verem. Mesmo escrito apóstolo, na minha jaqueta, eles não leem, porque eu sou apenas um número. Mais um visitante naquela igreja, como se fosse uma ovelha. Eu dou glória a Deus por isso. Porque a pessoa vai ficar à vontade de falar o que ela fala na igreja normal. E o que eu vejo é isso, ó. A pessoa preocupada em pagar as contas da igreja. E depois reclama lá que as ofertas, que os dízimos foram poucos. Que não dá para pagar aluguel. Que tem que fazer uma nova arrecadação para conseguir isso daí. Olha a preocupação da igreja. Olha a preocupação dessa igreja. Se ela está levando a palavra de Deus verdadeira, quem sustenta essa igreja? É Deus. Pelo menos eu posso dizer por nós não ficamos por aí pedindo que tem que dinheiro para pagar a conta. A gente não faz isso. A gente pede sim, quem pode dar material de construção para a gente, que está precisando agora na reforma que nós estamos fazendo do prédio novo lá, que a gente para onde vai, a gente só pede isso. Quem quiser dar, que material? Areia grossa, né? Pedra, cimento, ferro, esse tipo de coisa, bloco, cimento, né? Que a gente precisa e tal. Beleza, quer doar pra gente? Pô, a gente aceita de tudo quanto é jeito. Mas não é isso que vai impedir da obra subir. Nós temos a fé dessa forma, para vocês entenderem. Pode ir num ritmo mais acelerado? Se com a ajuda de vocês, claro. Ah, não quero dar, que eu quero fazer a prova com esses caras. Tá bom, vai ser um ritmo lento. Mas só que ela vai ser realizada. Porque quem constrói? Ele. Não sou eu. Ah, eu só trabalho lá. Tá bom, pessoal? Então ele dá essa direção para a gente. Aí já dizendo aquilo que eu falei para vocês ali atrás, sobre salvação. Versículo 23 que ele dá para você. Ele fala assim, poucos serão salvos, é o que está escrito. E uma das coisas interessantes que Cristo faz, é que ele não contesta, já percebeu? Ele não contesta. Ele só dá uma mensagem. Então se esforce. Então se esforce. Se esforce no quê? Em conhecer a palavra de Deus. Em se arrepender e conhecer a palavra de Deus. Andar de acordo com a palavra de Deus. Aí. Então não adianta você ficar preocupado. Ah, que eu vou ser arrebatado. Que o Apocalipse. Que... Pessoal, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Desculpa, quem está preocupado em discutir sobre Apocalipse, libertação, arrebatamento, isso... Desculpa, pessoal. Desculpa. Vamos ser sinceros. Vamos pegar esse versículo 13 e 23. 13, 23, para ver de vocês. Está escrito: poucos serão salvos. E o Senhor, aquele em quem nós confiamos, aquele que se deu por nós, orientou: esforcem-se. A quê? A se arrepender e voltar-se para Deus. Pare de entrar nessa demagogia do que a lei acabou. De que eu vou naquele movimento lá no meio da rua, lá, de marchas, disso e daquilo, piririm, porará, que aquilo eu vou tocar a Deus. Não vai porcaria nenhuma, cidadão. Você está indo pela forma errada. Pela forma individual. Você só quer ver o seu. Se você quer ir, vá para ver o do semelhante. A situação do semelhante e o que você pode orar por ele. Não é para ver cara cantando, não. Porque já provamos aqui. Esses cantores de hoje não arrebentam nem pulseirinha de prata, meu filho.
Pelo contrário, eles querem gargantilha de ouro, né? Com penduricalhos de ouro. É o que eles querem. É ostentação. Olha o exemplo de Paulo e Silas. Serve de direção para a vida de vocês. E ainda por cima converteram, né? Converteram o cara que estava de vigília ali, ainda por cima. Olha só, cantar para o Senhor é isso. É arrebentar as prisões. É arrebentar as prisões. E o mundo hoje está prisioneiro dessas campanhas de que você vai ficar rico. Do individualismo da pessoa. Quando, na verdade, Cristo, o apóstolo Paulo mesmo fala. Nós somos só um corpo, um único corpo. Um único corpo. Nem você que está me ouvindo, nem vocês que estão aqui, nem eu sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todos fazemos parte de um único corpo. Se você está com problema, fale com quem vai te ouvir. Que pertence ao corpo de Cristo. Não há diferença. Não querendo se sobressair mais que isso. Porque não vai acontecer nada disso. Vai ser rejeitado ainda por cima. O próprio Senhor fala. O próprio Senhor fala. Se o teu olho te trair, arranca. Então aquele que quer ser o maior, vai ser arrancado. O recado que ele mesmo dá. É que as pessoas não fazem conjecturas. Porque, amém, 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 aquela brincadeira. Não sabe nem o que significa amém. Não sabe nem, exatamente, não sabe nem o que significa amém. Ele é o rei, e acabou. Só isso que significa. Não é concordância, amém não é concordância não, pessoal. Eu concordo com aquilo que o Pateta lá falou. O ministro lá falou. Não é amém. Amém é quando tem juramento. Se vocês forem aqui, na Torá, está lá vendo, cada vez que profetizavam um juramento ou uma profecia, o povo dizia, ou seja, amém, que é o acróstico. A palavra de Deus é cultura, tá? Também. Tá? Então preste atenção nisso daí. Bom, no capítulo 14, ele vem com uma situação do tipo assim, o que tem impedido de agir? Mesmo no dia do culto. Uma das preocupações de Cristo nesses 2 capítulos aqui é justamente o seguinte, o que é que tem impedido você de agir? Ah, tem que ir lá no hospital, eu vou visitar os doentes, mas e o culto, né, que eu tenho que ir à noite lá? Será que vai dar tempo? Espera aí. Quem é mais importante? Visitar o doente ou o culto? Onde Deus te colocou para trabalhar? Onde Deus te colocou para trabalhar? Se colocou para trabalhar com os doentes? Trabalha com os doentes, não se preocupa com outra coisa. Ou Deus não vai entender que você está ali trabalhando a serviço dele, ou você está fazendo esse trabalho por promoção pessoal. Se você está fazendo uma obra de Deus, você não se preocupa com as outras. Porque para as outras existem os outros capacitados para fazer. É isso que ele está mostrando, a importância que nós temos que ter na nossa vida, do trabalho de Deus que nós temos que fazer. Se ele te chamou para ir no culto, vá ao culto, mas vá ao culto. Participe, se envolva. Não fica que nem no estádio de futebol lá, que nem muita gente, senta lá só. Outro dia eu fui numa igreja que, sinceramente, as 4 primeiras fileiras da frente, não tinha ninguém. Estava todo mundo no fundão lá. Quando eu cheguei, não tinha lugar para mim. Eu que gosto de sentar lá atrás, aquela coisa toda, porque detesto os músicos lá em cima. Eu não, sinceramente, sou muito claro
e gosto de sentar lá no fundo porque eu não suporto solo de guitarra, não suporto som de bateria, nada disso. Para mim é uma flauta, uns tecladinhos, uma coisa mais leve, mais tranquilo, mas mais garganta do que mais gogó, realmente louvor na capela mesmo, é muito melhor do que ficar lá aquele som de guitarra lá que, pelo amor de Deus, chega. Se eu quiser escutar rock, eu vou escutar na minha casa. Ou no carro, sei lá, na moto, sei lá, onde eu quiser escutar solo de guitarra lá no corpo, eu vou lá. Se eu quiser escutar lá a bateria lá repicando, caramba, então eu vou para um pagode, sei lá, vou para algum lugar. Vou para lugares que tocam essas músicas nesse ponto. Mas lá eu quero escutar a voz da pessoa, porque ela é dada por Deus. A voz da pessoa é natural, é dada por Deus. A guitarra, a bateria, o violão, o saxofone, tudo depende de instrumentação mecânica e eletrônica. Não é natural. A voz é uma coisa que Deus deu. Então comecem a pensar nisso nos próximos cultos. Valorize a voz de quem canta. Se for desafinada, tira ela de cima. Está te incomodando o teu ouvido? Uma pergunta, é ela que está cantando errado ou você que não está pronto para ouvir Deus? Paulo e Silas não cantavam bem não, tá? Não eram os tenores, nem soprano da época lá, os barítonos da época, né? Pelo contrário, era que nem eu, cantava mal para burro. Eu mesmo confesso, canto mal para burro mesmo. Mas só que é o seguinte, se for preciso arrebentar, eu vou cantar para arrebentar. Vou arrebentar a cadeia da vida da pessoa. Vou visitar na casa, se for preciso tiver que cantar, eu vou cantar e vou expulsar os demônios lá de dentro. Não quero nem saber. É para isso que serve. Salmo que é cantado, todo salmo, os 150 salmos são cantados. Ok? Alguns compostos por Davi, outros por Moisés, outros por os filhos de Corá. A gente já sabe disso. Ok? O Davi não fez todos os 150. Começa a correção por aí. Tá? Tem uma patota aí envolvida nesse livro de Salmos. Inclusive Moisés. Não esqueça disso. Então é o seguinte. Eles cantavam para quê? Usando o exemplo de Davi. Para expulsar os demônios que estavam em Saul. Ele usava o quê? Uma harpa. Todos aqueles instrumentos que ele está colocando, a lira, tudo mais, é o instrumento que eles tocavam. Só que ele não é levita. Davi é da tribo de Judá. Há diferença. Há diferença. Então, quando você começa a olhar Salmos, você está vendo o quê? É grito de guerra. Se vocês pararem para olhar Salmos, se aquilo for cantado, é grito de guerra. Guerra contra inimigos. Inimigos que afrontaram Davi, que o Senhor livrou ele. Quando ele foi preso na casa de Abimeleque, e ele se fez de maluco, e começou a acusar uma série de coisas lá de Abimeleque, os caras falaram, esse cara está maluco. E aí, isso foi um dom do Espírito Santo, com Deus ali, agindo sobre Davi. Ficou tão doido, tão maluco, fez o papel dele tão bem, que Abimeleque mandou ele embora. E era prisioneiro. E aí? Isso não é livramento de Deus? Está escrito no livro de Salmos. Então comece a olhar para o Antigo Testamento com mais carinho, que tem história para nós, no mundo de hoje, usarmos e entendermos um monte de coisa que está acontecendo aí. Quando falam para você que o Velho Testamento acabou, que o Antigo caducou, que se cumpriu em Cristo, sabe o que é isso? Eles querem colocar uma venda nos seus olhos. Cristo ensinou sobre isso. Cego guiando cego. Cuidado. Tá bom, pessoal? Então ele está dizendo que da gente poder, o que está impedindo de seguir? Justamente isso. Nós estamos permitindo que pessoas digam para a gente o que fazer. Quando quem tem que dizer é o Espírito Santo. Se você tem uma elevação espiritual,
trabalhou para ter essa elevação espiritual e atingiu pelo menos uma parte do caminho, você vai entender o que eu estou falando. Você não precisa de ninguém. Você não precisa. Você precisa o quê? De continuar com pessoas que estejam no mesmo nível. Ou acima. Porque se você começar só a andar com pessoas de baixo, você vai perder tudo isso aqui e vai voltar para baixo. Tá bom? Vamos lá. Tá no tempo, né? Só para fechar, pessoal, só para dar umas orientações, mais aqui focado no livro de Números. Eu falei dos Gersonitas, dos Queatitas, dos Meraritas, e cada um tem sua tarefa. Vocês vão ver aqui no capítulo 4, ok? Tem algumas coisas aí interessantes sobre a distribuição benefícios e funções sacerdotais, como também como sustentar os sacerdotes e tudo mais que vocês vão adorar. Muito interessante aí, inteligente. A gente começar a analisar como é que se sustenta um sacerdote. Muito legal aí esse ensinamento que tem aí. Mas tem duas coisas que eu gostaria de passar para vocês. Tem aí, só que esqueci de anotar, acho que é capítulo 6 ou 5, está escrito aqui. Quem engana o próximo ou o seu semelhante, está diretamente enganando Deus. Ou seja, se você tem alguma vantagem sobre o teu próximo, se você usou de artimanhas para ludibriar o teu próximo, sabia que você não enganou ele? Você enganou Deus. Presta atenção, então, da próxima vez, quando você falar que teve alguma vantagem sobre fulano, que ele marcou bobeira, aquela coisa toda, ele não vai ser prejudicado não, tá? Ele não vai ser prejudicado. Você vai ter que acertar as contas com Deus. Está escrito na palavra e dado, tá? E aí também vai falar do nazireado, né, das ofertas para o sacerdote, e para fechar o capítulo 6, versículos de 22 a 27, a bênção sacerdotal que Araão colocou, que todos nós já conhecemos, e eu vou me despedindo fazendo essa oração com vocês, para que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana repleta, porque essa oração, ela é muito forte. Ela trazia a prosperidade, traz até hoje prosperidade para o povo de Israel. E gostaria de agora compartilhar com vocês esse momento, para que essa mesma bênção recaísse sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, a família de vocês, todos aqueles que realmente você ama, que você realmente torce, né, ou espera que também sejam abençoados. Então vai para vocês aí o nosso carinho, o nosso amor, e que desde já desejamos a vocês uma semana extremamente abençoada. Em português o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor, o eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti, e te dê a graça e te dê a paz. Ivareha Adonai veshmereha, Yair Adonai panaveleha veruneka, Isa Adonai panaveleha veasen leha shalom. Shabbat shalom a todos vocês.